O pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Moodle, falando ainda sobre as principais atividades do Moodle. Agora a gente vai falar sobre uma das atividades mais utilizadas, eu acho que é a atividade mais utilizada, que é o questionário. Bom, o questionário serve para a gente agrupar questões para ser passado para os alunos como forma de avaliação ou de atividade. Bom, para criar um questionário, o primeiro passo é clicar em ativar a edição. E tendo ativado a edição, o Moodle já nos oferece a opção de adicionar uma atividade ou recurso. Eu vou pelo tópico de personagens e aqui eu vou criar um questionário. E vai se chamar questionário sobre personagens. Uma pequena introdução. Responda as perguntas de acordo com o que você leu sobre os personagens. Aqui tem aquela opçãozinha se deixa ou não essa descrição lá na página do curso. E aquilo que vocês já conheceram também. Abrir o questionário, uma data para abrir e uma data para encerrar. Tudo bem? E aqui o limite de tempo. Se você quiser, pode colocar esse questionário, por exemplo, 20 minutos, 1 hora, enfim. Você pode colocar o tempo, por exemplo, da sua aula. Então o aluno vai entrar, a partir do momento que ele entrar, vai ter um cronograma ali, vai ter um cronômetro ali, e concluir o prazo, ele tem que terminar de enviar o questionário. Aqui tem essa opção de quando esse tempo aqui acabar, o que ele vai ter que fazer, o que o sistema vai fazer. Então terminou o tempo, ele pode dar essa informação dizendo que tem que ser enviado o questionário, ou pode ser criar um período de carência, ou envia a atividade automaticamente. Vou deixar essa opção marcada. E aqui é aquela carência que eu falei para vocês. Você pode configurar ela aqui. Tudo bem? Então, no nosso caso, não tem tempo, mas se tivesse tempo, ele enviaria automaticamente a atividade. Questões de notas. Aqui, se eu tivesse categorias criadas, eu podia colocar qual categoria que ela está aqui. Tentativas permitidas. Quantas vezes eu vou poder fazer esse questionário? Se deixar ilimitado, o aluno vai poder entrar e fazer o questionário quantas vezes quiser. Eu vou deixar aqui 2 vezes, ele pode tentar uma vez, depois tentar novamente. E o método de avaliação vai ser a nota mais alta das duas. Pode ser a última tentativa, a média da nota, a primeira tentativa, enfim, tem muitas opções aqui. Eu vou deixar a nota mais alta. Aqui eu tenho a opção de layout, de como que essas perguntas vão ser exibidas, como as questões vão ser exibidas na tela. Aqui na ordem de perguntas tem como mostrar conforme eu inserir as perguntas, ou ele pode embaralhar as perguntas. Vou deixar aqui embaralhado. E aqui eu configuro quantas questões eu vou ter por página. Então, se eu deixar aqui essa opção, se eu deixar aqui nunca todas as questões em uma página, vai ter uma página apenas com todas as questões que eu inseri. Aqui eu posso colocar cada pergunta em uma página ou quantas perguntas eu quiser por página. Eu vou deixar todas as questões em uma página. Aqui o comportamento da questão. Essa questão, ela permite que a gente embaralhe as opções das questões. Por exemplo, tem uma questão de marca X com 3 opções. Então essas 3 opções elas vão ser embaralhadas sempre que uma nova tentativa de fazer a questão for feita. Quando a gente cadastra a questão, a gente tem essa opção também de embaralhar as questões, né? Mas não adianta nada você fazer a questão e mandar embaralhar se aqui tiver não, né? Então, se tiver sim, ele vai embaralhar também as opções das questões. E aqui como se comportam as questões, o professor ele tem várias opções,
se ele quer que assim que o candidato responda a questão, já envie, já responda o feedback daquela questão específica, ou se vai ser tudo no final, enfim, é aqui que você vai configurar isso. Aqui temos as opções de revisão. Então você tem a opção durante a tentativa, após a tentativa, mais tarde quando ainda estiver aberto e depois do fechamento do questionário. Então como que você quer que o seu questionário se comporte em cada um desses momentos? Então enquanto ele estiver fazendo, geralmente como eu configurei lá em cima, então esse aqui ele fica desabilitado, como eu deixei feedback adiado, né? Se eu deixar o tipo de feedback, ele vai, enquanto você vai fazendo, respondendo o questionário, ele já te dá algumas opções aqui. Aí quando você termina, o que eu posso rever? A tentativa, os erros, as notas, os feedbacks específicos, feedback geral, resposta correta e o feedback final. Enfim, aí você pode configurar o seu questionário para se comportar da forma que você quiser. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que ir tentando, fazendo os testes para ver como que fica melhor, como que você gosta do seu questionário, bem? Essas aqui são as opções de visualização. Essa primeira opção mostra a foto do usuário enquanto ele está respondendo o questionário. Imagine a seguinte situação. Você está aplicando uma prova no Moodle, e um questionário no Moodle, mas você põe um laboratório de informática, por exemplo, em que você quer meio que cuidar dos alunos. Agora imagina o aluno está lá com o questionário aberto e você não sabe se ele está entrando com o usuário dele ou não. Então essa fotinha vai te ajudar. Então você vai ver a fotinha do cara e vai ver se é ele, né, que está respondendo as questões. Quando se trata de educação à distância não tem como fazer isso, né? Aí você vai ter que confiar que o usuário entrou com o nome de usuário dele e está respondendo as questões, né? É a cola moderna. Nessa outra opção aqui temos a opção de casas decimais. Eu posso colocar quantas casas eu quero utilizar. E aqui as casas decimais na avaliação da pergunta, que eu também posso marcar até 7 ou deixar igual o de cima. Esse caso eu vou deixar igual o de cima. Aqui eu tenho algumas opções de restrição. Então eu posso, por exemplo, colocar uma senha para entrar no questionário. E só vai conseguir acessar o questionário com aquela senha. Isso é bem legal quando você está criando avaliações. Então você coloca uma senha e só você vai poder abrir o formulário para o aluno. A opção requer endereço de rede. Ele é bem utilizado principalmente quando você quer que apenas uma sala, por exemplo, de um laboratório funcione esse questionário. Então você quer evitar que qualquer pessoa externa de outra rede abra esse questionário. Então o Moodle vai fazer uma verificação. Se está fora daquela rede, ele não vai abrir. Se estiver dentro, ele vai abrir normalmente. Aqui é a opção de demora entre a primeira e a segunda tentativa. Então eu deixei disponível que a pessoa faça 2 tentativas e eu posso especificar um tempo que ele vai ter que esperar entre uma tentativa e outra. Então ele fez a primeira tentativa e ele vai tentar novamente, mas isso ele tem que esperar 1 hora para poder fazer novamente, né? Então essa é uma das opções que a gente tem. E aqui entre as demais, aqui seria entre a primeira e a segunda, e aqui entre as demais tentativas. Então você pode deixar entre a primeira e a segunda 1 hora, por exemplo, e as demais 30 minutos, ou ao contrário, né? Entre a primeira e a segunda 20 minutos e depois 1 hora. Aqui eu tenho a opção de feedback geral, e como funciona? Por exemplo, eu posso criar um feedback para o aluno que tirou nota 100%. Então eu coloco, muito bem, você acertou tudo. O aluno que tirou até 70%, então você foi bem, porém precisa estar mais um pouco, tal. Então você pode configurar esses feedbacks conforme a nota do aluno. Eu não vou fazer essa configuração agora, mas só para vocês saberem que isso é possível. E aqui no final as configurações de módulo que vocês já conhecem. Eu vou clicar em salvar e mostrar. Então o Moodle criou agora o questionário, só que não tem nenhuma questão ainda. Eu vou entrar na opção de editar questionário, que é para poder colocar as questões.
Ele me mostra essa página com algumas informações do questionário. E aqui eu tenho a opção de adicionar uma pergunta e adicionar uma pergunta aleatória. E aqui em cima, a gente tem o conteúdo do banco de questões. Lembra quando a gente trabalhou com banco de questões? E eu falei que ele ia ser bem útil quando a gente estivesse criando um questionário. Então, é agora que a gente vai usar aquelas questões. Eu não vou explicar para vocês novamente como que cria questões, que a gente já viu isso. Então, a gente só vai agora adicionar algumas questões nesse questionário e para a gente mostrar como que ele fica depois de pronto. Então, eu tenho aqui algumas questões. Então, eu tenho como eu faço para adicionar essa questão no questionário. Eu posso simplesmente vir aqui e clicar nela. Está aqui as questões que eu criei. Antes, se eu quiser, eu posso ver qual questão que é. E eu também posso adicioná-las, visualizá-las por aqui por cima. Então eu tenho aqui 3 questões sobre os personagens. E eu vou adicionar essas 3. A outra maneira de inserir as questões no questionário é acrescentar por aqui, ó. Então tá aqui. As três perguntas estão no questionário. E eu tenho um questionário agora com 3 perguntas. Tudo bem? Aqui eu tenho a opção de ordenar as páginas das questões. E aqui eu tenho a opção de nota, qual a nota que ele vai valer. Então, qual a nota máxima para esse questionário. Eu vou, como são 3 questões valendo 10, eu vou colocar 30 como nota máxima. E cada questão vai valer 10. Então aqui o total da avaliação vale 30, são 3 perguntas. O questionário está aberto e vale 30. Tudo bem? Bom, agora o próximo passo é ver como que esse questionário ficou. Eu vou voltar lá para a página do curso. Opção de personagens. E aqui eu tenho o questionário. Então, como eu não sou um aluno, eu tenho a opção de pré-visualizar o questionário. Então, eu vou clicar aqui. Ele me fala que o número de tentativas permitido é 2. E está falando que eu vou começar uma nova tentativa. Quer que eu confirme se eu quero que realmente começar a tentativa ou não. Eu vou iniciar a tentativa. Está aqui o meu questionário, com uma página apenas, conforme eu tinha feito na configuração do questionário, e as perguntas. Eu posso navegar nas perguntas tanto na rolagem ou clicando nesse menuzinho de navegação. Tudo bem? Então, sobre o questionário, é bem tranquilo. Ele é um pouco complexo na parte de configuração, mas o ideal é que vocês vão fazendo tentativas para ver como que o questionário até chegar numa fórmula ideal para você, né? Então, são muitas opções de formatação desse questionário. E o importante é fazer um questionário que fique de uma forma bem apresentável para os alunos e de fácil correção para o professor, enfim. Né? O melhor questionário para professores e para alunos. Só lembrando que quando você estiver aplicando questionários para os seus alunos, na maioria das vezes eles vão estar respondendo questões sem a supervisão do professor. Então, alguns pontos que são importantes na sala de aula não são importantes na educação à distância, né? Para quem estiver trabalhando com educação à distância.
Por exemplo, não tem como você obrigar que seu aluno não olhe na apostila, por exemplo, para poder responder o questionário. Então, você já monte uma questão que não tem problema o aluno olhar na apostila. Você monta uma questão que envolva o aprendizado do aluno tanto para responder a pergunta como para pesquisar no material. De repente, é mais interessante você ensinar o aluno a pesquisar do que você fazer um questionáriozinho daqueles que na primeira linha de cada texto tem a resposta exata, né? Ou está perdido lá no meio do texto a resposta correta. Então, já é uma dica aí para quem quiser trabalhar com educação à distância, ou mesmo na educação no futuro, lá, a educação 2.0, é você começar a pensar em formar profissionais ou formar pessoas que saibam pesquisar, né? Que saibam como ir atrás da informação. Bom, sobre questionários, era isso que eu tinha para passar para vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, através do fórum, através de e-mail, através da mensagem pelo próprio Moodle. E eu estou aí disponível para vocês aí no que for possível, tudo bem? Bom, então um abração e a gente vai continuando aí com as atividades do Moodle.